Nesse vídeo você vai ter acesso a um conteúdo de pós-graduação de marketing e estratégia digital. Eu vou te falar hoje sobre essa ferramenta, criação de personas, definição de público-alvo, tudo isso para que você possa responder essa pergunta. Quem compra de você? Quem são os seus clientes? Como você pode alcançar, chegar até eles com eficiência e aumentar as suas vendas apenas definindo um público-alvo e a persona ideal. Gostou da ideia? Então vem pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites e pós-graduado em marketing e estratégias digitais. E antes de começar esse vídeo, eu quero te apresentar o meu novo treinamento, WordPress Lucrativo, focado em vendas e negociação de sites, principalmente para quem quer entrar nesse mercado agora, só que não sabe por onde começar. Então, dentro do WordPress Lucrativo, você vai ter acesso a 6 e-books e 2 workshops exclusivos, só abordando estratégias de vendas, estratégias de negociação, estratégias para você contornar objeções e aumentar as suas vendas. Eu vou te mostrar o passo a passo que você pode seguir para entrar no mercado de criação de sites e ter sucesso vendendo os seus projetos. E não para por aí. Dentro aqui do WordPress Lucrativo, eu separei 9 bônus exclusivos. Eu não vou falar sobre todos agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu recomendo que você visite aqui a página de vendas. Eu vou deixar o link na descrição, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui é o que falta para você viver tranquilamente criando e vendendo os seus sites e para ficar tranquilo, sendo muito bem remunerado por isso. Então, se você tem interesse de solidificar sua carreira no mercado de criação de sites, entra aqui, clica no link que eu estou te esperando do outro lado. Eu quero começar esse vídeo fazendo um questionamento muito importante para você. Você sabe quem é o seu cliente hoje? Quem que compra de você? Qual é o tipo de empresa que negocia para poder fechar novos projetos de criação de site contigo? Quais são as empresas, os tipos de clientes que realmente precisam de um site? Bom, nesse vídeo a gente vai abordar um detalhe crucial para que toda empresa que desenvolve sites possa ter sucesso. Eu vou falar sobre a base da estratégia, que é a definição de quem são, os seus clientes com base no público-alvo e na definição da persona perfeita para você. Então, se você nunca ouviu falar sobre público-alvo ou persona, esse vídeo vai esclarecer tudo de uma vez e agora, a partir desse momento, vai fazer muito mais sentido as ações de marketing que você vai fazer para divulgar o seu serviço e captar mais clientes. Então, como eu disse, você sabe quem compra de você, quem são os seus clientes? Bom, provavelmente você deve ter uma noção. Geralmente você define quem são seus clientes com base nas necessidades dele. Então, quem são os seus clientes? Aquelas pessoas que precisam de um site. Não está errado, mas dentro dessa resposta tem uma lacuna muito grande para ser preenchida, porque essas pessoas que precisam de um site não são todas iguais. Cada uma apresenta necessidades diferentes, características diferentes. Cada pessoa dessa ou grupo de pessoas vão utilizar o site de uma maneira diferente, porque cada um tem uma dor diferente, querem alcançar resultados diferentes, então você precisa muito bem definir quem são essas pessoas, ou pelo menos conhecer quem são essas pessoas, para que você possa realizar ações de marketing com extrema eficiência, poder negociar com maior sagacidade, você vai conseguir contra-argumentar várias objeções. Então, por isso que é muito importante, antes de qualquer coisa, você definir dentro da sua estratégia de marketing quem é o seu público-alvo e quem é a sua persona. Vamos lá, vamos explicar basicamente o que é cada uma dessas coisas. Começando aqui pelo público-alvo. O que é o seu público-alvo? Público-alvo, a gente pode, igual eu fiz nessa ilustração aqui,
Vamos supor que cada bolinha seja uma empresa, uma pessoa que precisa de um site. Então, o seu público-alvo são pessoas que precisam de um site, ok? Na verdade, não é nem pessoas que precisam de um site. Essa é a necessidade deles. Mas o grupo, né? Igual aqui, eu tenho as bolinhas verde mais claro, bolinha verde bem escuro, bolinhas verde normal, enfim. Cada um desse aglomerado aqui é um público-alvo. Possamos dizer, né? Vamos dizer que seu público-alvo, você gosta de vender ou você viu que muitas pessoas que procuram o seu serviço são advogados. Então, o seu público-alvo é advogado, né? Então, você vende muitos sites para escritórios de advocacia, você também pode ter um público-alvo de escritórios de engenharia, outro público-alvo, né, que você pode desenvolver engenheiros que trabalham com energia solar. Então, você pode desenvolver projetos para esses públicos, né? Então, o seu público-alvo são pessoas, empresários da área, né, do direito, da engenharia, que precisam de um site. Então, o seu público-alvo é esse. É uma quantidade de pessoas, né, um grupo de pessoas que são do mesmo segmento e precisam de um site. Agora, qual que é a importância disso? Você conhecer quem é o seu público-alvo é o primeiro passo para que você possa digamos assim, ofertar serviços para eles. Então, tendo um público-alvo específico, a sua chance de vender começa a aumentar porque você vai entender um pouquinho mais das necessidades, das dores, das motivações desse público. Então, por isso que o primeiro passo é definir qual o nicho que você vai atender, quais as pessoas, o tipo de empresa, porque aí você já começa a desenvolver argumentos para negociar, para captar cliente, você já vai saber aonde você vai para divulgar os seus serviços. Então, muito importante você definir um público-alvo. Agora, tem pessoas que não definem público-alvo. Por quê? Porque realmente não tem uma estratégia bem definida e simplesmente aceitam aí qualquer tipo de empresa, qualquer pessoa que procura eles. O único objetivo é encontrar empresas que precisam de site. Então, a grande diferença de pessoas que, né, profissionais da área de criação de site, né, web designers, agências, a grande diferença de quem tem um público-alvo definido e para quem não tem um público-alvo definido, são as ações, as estratégias que elas vão poder fazer para captar mais clientes e ficar mais tranquilas. Enquanto que as pessoas que não têm um público-alvo definido, né, elas ficam mais vulneráveis. Elas precisam ser, digamos assim, que o cliente vá até elas são mais passivas, né? Os clientes que vão atrás, ela recebe muitas indicações e quando ela precisar fazer uma prospecção ativa, ela não vai ter muita noção, porque não sabe quem procurar, não sabe onde procurar. Agora, quando você tem o seu público-alvo definido, como eu disse, você já sabe aonde ir, porque você sabe quem eles são e onde eles se reúnem. Você sabe quais são as dores, quais são as necessidades dele. Então, por isso que é muito importante você definir um público-alvo para conhecer eles melhor, para poder fazer boas ofertas e negociar melhor com eles. Muito bem, então, sabendo agora o que são, né, os seus públicos-alvos, né, tendo o seu público-alvo, a gente começa a adentrar mais nesse assunto. E aí a gente chega na persona. A persona nada mais é que você pegar um indivíduo desse que está dentro do seu público-alvo, né, do seu grupo de pessoas que compõem o seu público-alvo. Você vai pegar um indivíduo desse e você vai começar a detalhar tudo sobre ele. A persona é uma, digamos assim, né, um exemplo de pessoa que pertence ao público-alvo que você quer atingir e você vai definir tudo sobre essa persona. Você vai estipular quem ele é, o nome, a profissão, entender quais são os motivos, as dores. Então, a persona é uma pessoa que está dentro do seu público-alvo e você vai utilizar a persona
para aprimorar as suas estratégias de marketing. Lembrando que tudo isso que eu estou falando sobre o que é persona, o que é público-alvo, o objetivo de tudo isso é para que você tenha estratégias para poder negociar, vender, fazer ações de marketing melhores. Tanto é que quando você vai construir um site, a primeira coisa que você pergunta para o seu cliente é que tipo de empresa que ele tem e para quem que ele vende. Por que que isso é tão importante? Porque não faz sentido você criar uma empresa, né, que vai comunicar com um certo tipo de público e aí você desenvolve um design, um layout que não comunica nada com ele. Então você precisa vender às vezes uma ideia e você precisa conhecer quem vai comprar essa ideia, porque senão o seu trabalho não vai ter resultado, certo? Muito bem. Seguindo adiante aqui, o público-alvo, como eu disse, eu fiz questão de ilustrar aqui nesse slide, eu separei aqui ele como sendo 4 tipos, mas na verdade o público-alvo é isso aqui, ó, nada mais que um aglomerado de pessoas que tem, né, cada um tem ali seu objetivo, só que eles pertencem a um mesmo segmento. Na maioria das vezes eles trabalham no mesmo setor, né, do comércio, são empreendedores, profissionais, enfim. O seu público-alvo é um grupo de pessoas que tem uma similaridade, algo em comum e faz com que você, né, defina eles como um grupo. Então por isso que é muito importante você conhecer, definir quem que é o seu público, né? Você define quem é, passa a conhecer e aí você vai entender algumas características em comum. Enquanto isso, a sua persona é isso aqui, ó. Eu ilustrei aqui, peguei, é como se a gente tirasse uma pessoa desse grupo aqui, ó, para analisar mais a fundo, né? Para você detalhar mais. Então, a minha persona é esse rapaz aqui, um jovem empreendedor, ele pode ser um contador ou um engenheiro, certo? E ele está dentro de um grupo de pessoas que é o meu público-alvo, que eu defini como empresas de engenharia. Então, esse aqui é um engenheiro, a gente pode tirar ele como exemplo, e aí eu começo a personificar essa pessoa, começo a adicionar características. Por que que eu vou fazer esse exercício, né? Definir uma persona se eu já tenho um público-alvo ali que eu já é o segmento que eu vou atender, já são os grupos, né? Já são as pessoas, o grupo de pessoas que eu vou atender. Ah, são profissionais da área ali de imobiliária. Eu só vendo site para imobiliárias. Então o meu público-alvo são imobiliárias. Mas por que que é importante eu pegar dentro desse grupo de pessoas um exemplo e começar a detalhar ele? Porque aí eu consigo visualizar de uma forma mais clara as ações que eu vou poder fazer, porque eu vou me comunicar com esse exemplo, com essa persona. Então, quando eu pego essa persona aqui e começo, né, a adicionar mais características, eu vou especificando mais, eu vou tornando mais eficiente minha comunicação, eu consigo me preparar melhor para reuniões, eu consigo tornar as minhas ações de marketing mais eficientes e com isso eu consigo aumentar as minhas vendas. Então por isso que é muito importante você ter uma persona ali exemplificada, retirada de dentro do grupo de pessoas que é o público-alvo, porque aí você consegue ter mais clareza de quem são essas pessoas, você consegue, né, criar ações de marketing mais precisas, você consegue criar anúncios no Google, você consegue criar anúncios no Facebook, com as dores específicas dessa pessoa, né, desse grupo de pessoas, e aí você começa a se comunicar melhor, e aí consequentemente você consegue fazer mais vendas, você consegue captar mais clientes, e aí suas conversões aumentam. Então por isso que é muito importante você ter um público-alvo e, mais importante ainda, exemplificar uma persona. Ela vai servir de norte para poder criar as suas ações de marketing, para criar as suas estratégias na hora de vender seus sites. Então, por isso que é muito importante e é a base da sua estratégia de marketing, da sua estratégia de vendas,
ter a persona bem definida e o público-alvo bem definido. Vamos lá. E como que você faz para criar uma persona? Como eu disse, a persona é um elemento dentro desse grupo de pessoas. Como que você faz para criar essa persona uma vez que ela não existe, né? Porque tem muitas pessoas que começam agora um negócio. Vamos supor que você trabalhava como CLT e você decidiu agora empreender dentro do mercado de criação de sites e você não tem nenhum cliente. O que você vai fazer? Você pode muito bem definir que você quer criar sites inicialmente para escritórios de advocacia ou escritórios de engenharia, por algum motivo, né? Você definiu que esses serão, né, os primeiros grupos de pessoas, de profissionais, de empresas que você vai atender. Eu quero começar atendendo escritórios de advocacia porque eu tenho muitos amigos que são advogados ou eu tenho muitos amigos que são engenheiros e eu acho que eu posso vender um site para eles. Então você já define que seu público-alvo são advogados ou engenheiros. Vamos pegar o exemplo de advogados. Ok, você tem esse público-alvo aqui, que são vários advogados. E aí você retira desse público-alvo uma persona. Você vai pegar um exemplo, pode ser um conhecido, ou até mesmo você usar a sua imaginação, mas precisa ter sentido, né? Você pega uma dessas pessoas, você retirou um exemplo e começa a montar a sua persona, começa a definir as características dele para que no futuro você simule ações na hora de vender, de negociar, na hora que você for criar anúncios para divulgar, né, o seu serviço de criação de sites, você vai colocar lá nos seus anúncios, olha, sites que elevam o seu escritório de advocacia, tornando eles mais respeitados e aumentando o prestígio do seu serviço. Então você já define linhas de comunicação mais eficientes. E para criar essa persona, como eu disse, você começa retirando uma pessoa de dentro do grupo, né, do público-alvo, e você define um nome, uma idade, define o sexo dela. Esse aqui vai ser o Pedro, ele tem 35 anos, o sexo dele é masculino, ele está noivo ou casado, ele é advogado, ele gosta de jogar bola aos finais de semana, ele mora na cidade tal, no estado tal, ele pratica futebol, como eu disse. A escolaridade dele é superior completo, o sonho dele é abrir o escritório dele de advocacia, porque no momento ele é sócio, mas ele quer abrir um escritório só para ele. No momento ele tem, as dores dele é que ele ainda trabalha, né, dentro de um escritório, ele não tem o escritório dele, ele tem muitas dívidas, enfim, os desejos dele é elaborar um curso online nessa área de direito para ter mais liberdade, tanto financeira, né, quanto liberdade geográfica. Então, assim, essas perguntas te ajudam a definir as características da persona e com base nas respostas, você já consegue simular, né, na verdade não é nem simular, mas você consegue comunicar melhor e aí você vai usando esse exemplo de persona para poder criar anúncios, artigos no blog, para fazer divulgação orgânica. Você consegue criar posts nas redes sociais para falar com essa persona. Então, é muito importante você utilizar dessa ferramenta, né, a criação de uma persona, para poder elaborar estratégias eficientes. Então, por isso que é muito importante, como eu disse, a base da sua estratégia precisa ter muito bem definida quem são o seu público-alvo e quem é a persona do seu negócio. Lembrando que a persona do seu negócio não é só uma, você pode ter várias, né? Como você trabalha com site, você pode ter um advogado, uma universitária que vai começar agora, abrir o escritório dela agora, você já tem um advogado mais velho. Então, assim, você tem várias personas dentro de um mesmo grupo de público-alvo. Então, é muito importante você fazer esse exercício, porque aí você vai ter um entendimento maior de como se comunicar, como vender e como negociar. Agora,
Quem não tem definido um público-alvo, quem não tem definido uma persona, fica muito à mercê do acaso, fica muito solto e acaba que você não consegue fazer ações de marketing eficiente e aí você não consegue demonstrar o valor do seu serviço, uma vez que você cria um site para, digamos assim, né, você oferta os seus serviços para que o seu cliente tenha resultado. Agora, como você vai prometer um resultado se você não conhece qual é a meta de sucesso do seu cliente? Você não sabe o que ele quer conquistar. Então, o seu site acaba que é um produto mais do mesmo. Agora, quando você conhece, igual nesse caso, a gente definiu que a nossa persona é um advogado. O objetivo dele é abrir um escritório só dele. Você conhece qual é o objetivo dele, qual é a meta de sucesso dele. Você consegue criar anúncios e você consegue conversar e negociar com ele melhor, porque aí você vai conseguir prometer alguma coisa, criar algo que torne possível ele alcançar essa meta de sucesso. Então, por isso que eu recomendo, antes de tudo, antes de você começar a trabalhar com a criação de sites, ou se você já começou, defina quem é o seu público-alvo e faça esse exercício, né? Utilize essa ferramenta, defina uma persona para que você tenha sucesso nas suas ações e tenha sucesso na hora de negociar com os seus clientes. Muito bem, pessoal, então é isso. Eu vou encerrando por aqui. Eu acredito que essa parte estratégica de definição de público-alvo, definição de persona é fundamental para a base estratégica, né, de qualquer um que vai ingressar no mercado digital. É muito importante você ter definido isso e esse vídeo te ajudou a clarear sobre como você deve prosseguir com essas etapas, né? Como definir o seu público-alvo e como definir a sua persona. Lembrando que dentro do WordPress Lucrativo a gente tem um guia completo que fala sobre isso e eu recomendo muito que você entre lá e conheça. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like, se inscreva no canal que toda semana tem vídeo novo, tá certo? Bom, te vejo no próximo tutorial. Tchau, tchau.